Sábado! Saudações, teneireiros, teneireiras, irmãos xtezeiros e motociclistas no geral. Estamos por aqui. É sábado, mas hoje é sexta à noite, mas é sabadão, né? Pronto, estamos aqui para comentar as perguntas que os seguidores deixam aqui nos vídeos em que eu posto, não é isso? Então, quero saudar a todos, né, que estão por aqui de alguma forma gerando audiência, não para mim, não para me engrandecer, né, isso não para engajar o canal, mas para a gente ir interagindo, né, se ajudando de uma forma ou de outra. Estou por aqui, não sou especialista, é a ladainha, não tem vinheta, mas tem ladainha. Não sou especialista, como eu sempre falo, mas de alguma forma, por experiência própria de mexer na minha moto, eu tento passar algumas informações, né? E informações também que eu adquiri de outros teneireiros experientes e de outros teneireiros que já passaram por alguma situação e já me relataram. Então o que eu falo aqui é baseado em experiências vividas, em experiências que já foram em testes, que já foram feitos e tudo mais. Então estamos aqui, baseado nisso eu estou comentando as perguntas que vocês colocam por aqui. Tá certo? Vamos parar de enrolação, né? Cada vídeo um show de informação. Uma das dúvidas da Tenerê. Como referência ao tanque de combustível, uma vez que não tem marcador e ele é dividido em dois, como faz para saber a quantidade de combustível? Pois a única forma seria anotar a quantidade de quilômetro. Caso haja, como já és experiente em viagens, com ela, só nada, eu dou umas voltas por aqui. Tem uma turma que é muito mais experiente do que eu, só dou umas voltas por aí, né? Experiente em viagem com ela, como faz para saber se está em, por exemplo, meio tanque? Pois sempre haverá um momento em que iremos esquecer de fazer tal cálculo do tanque cheio e consumo. É viável adaptar um marcador de combustível nesse tanque? Qual seria indicado? Bem, grande amigo João Roberto Saraiva, lá de Santa Maria, Rio Grande do Sul. É o seguinte, João. A Tenerê, né, o tanque é muito grande, é dividido em dois. Tem duas torneiras, já que o tanque é dividido em dois, né? Então fica o combustível ali, certo? Então, eu não sei de Tenerê, de nenhum teneireiro que utiliza marcador de combustível na moto. Não conheço. Certo? Eu particularmente é o seguinte, eu sei que independente de qualquer coisa, minha moto vai rodar aí por volta de 400 quilômetros. Então, quando eu vou para uma viagem, minha moto sempre está de tanque cheio. Por quê? Se eu esvazio ele para me encher, eu vou gastar mais dinheiro, né? E se ele está sempre cheio, eu uso um pouco, aí eu pego 10 reais, coloco de combustível, pego mais 10, coloco de combustível, eu sempre vou manter o tanque cheio, que é melhor para mim do que tirar um valor mais alto para encher o tanque, né? Mesmo em viagens, quando eu vou a uma viagem, o que é que eu faço? O tanque está meio, eu completo o tanque, eu mando encher. Eu sei que eu rodo em média 400 quilômetros. Claro, vai depender do tipo de terreno, né? A região e tudo mais. Então eu rodo 400 quilômetros. Rodei 200 quilômetros, já encho o tanque, já completo o tanque, certo? Para não correr risco de eu ficar no prego por falta de combustível. Detalhe, eu moro aqui no Nordeste. No Nordeste, raramente, é muito difícil você andar em um trecho que você não acha um posto de combustível, que no máximo 200 km de distância de um para o outro. Sempre tem, com 50 km de distância de um para o outro, raramente com 100 km de distância de um para o outro. Então assim, eu não tenho preocupação nenhuma em não achar um posto de combustível, diferente da turma que mora no norte, o pessoal não sei do centro-oeste, né? Mas para quem viaja nos outros países da América do Sul, eu sei que tem dificuldade, mas na minha região aqui no Nordeste eu não tenho dificuldades em conseguir postos de combustíveis, mesmo eu estando andando dentro do mato, certo? Então tá aí. Então, por isso que eu consigo manter o tanque cheio sempre. Ficou meio anjo, tem esse motivo, de não ter dificuldade de posto. Outra coisa, sim, aí outra que eu sempre abastecendo é mais baixo o valor, né? Em viagem não, porque viagem você vai gastar mesmo. Mas no dia a dia, no cotidiano, eu sempre mantenho ele cheio, certo? Tem esses poréns aí do tanque de combustível, né?
Outro porém do marcador de combustível, eu uso essa referência. Eu até já pensei em alguma forma fazer um furo no tanque ali próximo à torneira de combustível, né, em algum dos lados, ou talvez dos dois lados. Pensei em fazer um furo, colocar uma porca com rosca e ver algum marcador de combustível de alguma moto que ele tem uma boia de baixo para cima, né? A boia está lá em cima, então dentro do tanque. Então, na medida que ela vá descendo, que ela chegue em um determinado ponto, né, ela pega reserva, mas no decorrer desse trajeto do tanque, ele marcando quanto mais ou menos tem de combustível, né? Uma referência. Claro, teria que ser dos dois lados, justamente porque o combustível. Mas se for de um lado só, chegou de um lado, é sinal de que está na reserva. Então, o mesmo tanto de combustível que tem de um lado, que tem um medidor, tem do outro, para não colocar dois, né? Já pensei isso, uns são de boias, teria que furar o tanque ali, talvez próximo ao filtro de ar, colocar esse. Eu já pensei, mas isso é coisa lá para frente, eu tenho outros projetos. Mas eu já vi, até no grupo de WhatsApp, o cara ele furou o tanque na parte de baixo do tanque, né? Na parte de baixo o cara, ele é mais reto, o tanque ali. Então o cara fez um furo embaixo, fez um furo em cima, soldou um caninho, ok? E com duas torneiras, dois bicos. Então ele colocou uma mangueirinha cristal, uma mangueira transparente, colocou em cima, colocou embaixo e enche o tanque. Então, na medida que o consumo de combustível vai sendo feito, o combustível vai descendo, ele olha na mangueirinha que tem na parte interna do tanque e ele vai vendo que o combustível está descendo através daquela mangueira. Então ele sabe quando o tanque está cheio, quando o tanque está meio, quando o tanque está embaixo, só pela mangueira. A mangueira ficou velha, ressecou, ficou opaca, arranca ela novamente e coloca outra mangueira. Então já viu o cara fazer isso, é tipo duas curvinhas assim, um caninho em cima curvado, soldado e outro embaixo para cima. E nesse meio aqui ele coloca a mangueira. É um medidor de combustível, né? É analógico, mas eu creio que serve. Mas eu nunca vi ninguém colocar marcador de combustível, provavelmente tem. Certo? Então, em relação a isso, é você conhecer o consumo da sua moto, para que daí você venha ver, né? Ó, quantos quilômetros eu rodei, uma média e tantos litros de combustível tem. Eu nunca fiz muito essa média, não. Chegou em 200 quilômetros, eu encho o tanque. Já falei demais. Isso aqui, deixa eu ver aqui, ó. Isso aqui é a sequência da mensagem, então deixa eu apagar ela aqui. Vamos para outra aqui. Boa tarde, Guga. Parabéns, mais um excelente vídeo. Ouvi que você comentou sobre o óleo e filtro do motor. Estou usando o filtro da marca Tecfil. O que você acha? Tecfil é uma marca muito boa, né? Tem a outra que é com Refil, agora eu não lembro o nome dela, que também é muito utilizado para as Teneré, Hi-Fil, né? Um negócio, a caixinha verde. Tem eles que estão bem utilizados e a Tecfil tem muita marca, é muito conceituado, né? Eu particularmente eu não posso opinar muito sobre filtros de papel, porque eu utilizei muito pouco. Pouco mesmo eu utilizei, inclusive na minha Teneré, a primeira que eu comprei, ela veio com um filtro meio que sambado. E ele estava muito fechado e com um pouco de sujeira. Então assim, eu desanimei dele até eu comprar o filtro de metal que eu vou falar agora. Da marca Tecfil, o que você acha? Esse filtro que você usa na sua Teneré, você teria a referência? Desde já, obrigado. Abraço. Valeu, meu irmão. Juliano. O seguinte, eu comprei inicialmente, minha Teneré veio com filtro de papel, então eu fiquei utilizando ela, certo? Esse filtro de papel. Mas eu conheci através do Lego, através do Lego e através de um amigo do Rio Grande do Sul, que eu esqueci o nome dele agora, ó. Putz, cara, muita gente boa, a gente conversa muito, mas findei esquecendo o nome dele. Dono da Teneré, a Teneré branca, que o nome da Teneré é Valkyria. Putz, esqueci o nome do cara, é um nome pequenininho, rapaz. Mas eu conheci através dele, quando eu entrei no grupo de WhatsApp, ele foi lá, me deu uma baita atenção, ele me deu muitas informações sobre a Teneré. E ele me deu essas informações e ele falou sobre esse filtro de metal, que era a Alisson de Fortaleza que faz, o ALT System. Então eu fui lá e comprei esse filtro a Alisson. Há 3 anos atrás eu comprei esse filtro a Alisson. É um filtro que ele é de inox, certo?
e ele consegue capturar, ele tem duas telas e ele tem uma malha de inox muito fina. Então ele consegue pegar até limalhazinha que seja bem fininha, ele consegue capturar nessa tela. E consegue ter um fluxo muito grande de óleo. É um baita de um fluxo que ele tem, muito melhor do que o filtro de papel. Certo? Ele é muito fácil de limpar. Com jato de ar eu já consigo limpar ele, eu não preciso lavar com outra coisa. Com um jato de ar eu já consigo lavar esse filtro. A vazão do óleo, eu já fiz o teste, ele tem uma vazão de óleo muito superior ao filtro de papel. E ao mesmo tempo ele consegue segurar partículas muito pequenas. Muito pequenas. Ele é semelhante ao filtro de papel. Certo? Tem a válvula, caso o filtro entupa de alguma forma, tem a válvula que permite o óleo passar, o óleo não filtrado passar, ok? Mas é um filtro muito bom, ele casa muito bem lá, então eu comprei com o Alisson lá de Fortaleza. E na época eu paguei R$200, paguei mais R$20 de frete para chegar até aqui. E pense em R$200 bem investido, porque o filtro, a quantidade de vezes que eu já troquei o óleo, certo? Da moto, utilizando esse filtro, e eu só fui lá soprei ele. Então assim, o valor que eu paguei, se eu fosse estar comprando filtro de papel, já tinha ficado acima de R$300, eu tinha gasto já. Então foi um excelente investimento. Esse filtro, eu já pesquisei sobre ele, né? Ele vende tanto, eu comprei direto com o Alisson de Fortaleza, mas eu já vi ele nas plataformas de venda do Brasil e da China, né? No AliExpress. Então, o cabelo da barba tá coçando aqui. Então eu consegui esse filtro lá, mas dá para conseguir nas plataformas de venda, que vai ficar nessa casa acima de R$200. Mas eu não, na época eu me apertei para comprar, mas hoje em dia eu dou graças pelo tanto que esse filtro já me foi útil, pelo tanto que eu economizei de dinheiro já só em lavar ele. E ele tem, quando eu comprei tinha 2 anos de garantia e ele é recomendado ser utilizado por 10 anos. Depois de 10 anos você substitui. Já pensou em 10 anos quanto o cara gasta? As borrachas dele têm uma boa resistência e tem uma boa durabilidade, certo? Ele é de inox, não vai enferrujar e ele está dentro do óleo, né? E está com a pílula. E eu não estou fazendo propaganda de Alisson de Fortaleza. Eu estou falando dos produtos do cara no intuito até de ajudar, né, os teneireiros com essa informação. Mas eu não tenho o link aqui que eu possa deixar até na descrição do vídeo. Mas eu estou falando que consegue achar nas plataformas de venda ou com o Alisson na LT System lá de Fortaleza. Estou muito satisfeito. Outros teneireiros já utilizavam, outros teneireiros utilizam e eu nunca vi, possa ser até que tenha, mas eu nunca vi ninguém falar mal desse filtro de inox. Eu já vi um comentário de um colega uma vez, disse que ele não era bom, porque não sei o que, mas eu não achei muito sentido não e continuo utilizando o filtro de inox até hoje. Olá Guga, tudo bem? Você tem alguma indicação de alguém que faça um cavalete central para Tenere 600? Obrigado. Há um tempo atrás, quem fazia, que eu conheça, só ele, cavalete central para Tenere 600 era o Demolidor Custom. O Demolidor que tem um canal aqui no YouTube, certo? Tem um Instagram lá, acho que é Luiz Santana. Eu conheço por Demolidor, quase não sei o nome do cara. Então eu sei que ele fazia cavalete para as Tenerés. Eu não sei se ele continua fazendo. Dias atrás até ele postou uma mensagem dizendo que parou de fabricar, mas eu vi ele fazer para o pessoal e disponibilizava para venda. Eu até já pensei em confeccionar aqui, mas minha vida é tão corrida que até para fazer esses vídeos dá trabalho, sabe? Mas quem sabe quando eu tiver um pouco mais de tempo eu não desenvolvo um bem prático, bem simples, bem resistente e que claro, tem aquele valorzinho que a gente gosta que tenha, né? Que eu sou dono de Teneré, eu queria comprar as coisas mais em conta. Então vamos lá para frente, eu vou ver isso aí. Mas de imediato eu sei o Demolidor Custom. O cara acha ele no YouTube mesmo, até no Instagram. Tá certo? Marcos. Eu não gosto de falar o nome, falava muito o nome do pessoal aqui, mas eu parei. Eu sei lá, eu fico com receio. Tá falando, eu sei lá se a pessoa vai querer que eu fale o nome dele, né? Bom dia, Guga. Vejo todos os seus vídeos e não consigo comentar no vídeo, e não consegui comentar no vídeo que você fez sobre elétrica da Teneré. Muito obrigado, viu, meu irmão, pela audiência. Esse canal é feito, eu sou o gestor do vídeo, eu sou administrador e idealizador, mas esse canal é feito por nós. Provavelmente se vocês não dessem a atenção que vocês dão a mim, ao canal, esse canal tinha parado no 3º vídeo, mas hoje estamos aqui, mais de 1000 seguidores, e eu tento de alguma forma estar melhorando os vídeos aqui, fazendo os vídeos. Muito obrigado pela audiência de vocês.
Tenho uma Tenere com motor de XT600 e estou com dificuldades na elétrica. Você pode me ajudar? Quem fez essa pergunta aqui foi Israel Carneiro, certo? Israel, estou esperando tu responder, viu? Manda mensagem aí que de alguma forma eu tento lhe dar uma luz aqui, cara. Se eu não souber, eu pergunto a alguém que possa me ajudar e lhe passar essa informação. Essa aqui é uma pergunta que ele fez e ele não respondeu. Eu tô mandando. Israel, meu filho, cadê você? Manda um alô aí que a gente tenta desenrolar para tu. Não vou nem responder, porque já que eu tô aqui eu vou responder. A elétrica da Tenere 600 é diferente da XT 600, ok? A Tenere 600 trabalha com CDI, a XT 600 trabalha com TCI. A Tenere, ela para dar partida, ela depende da bateria, caso tenha bateria. Caso ela não tenha bateria e você vá ligar no pedal de partida, existem duas bobinas na bobina do estator que gera energia para alimentar o CDI, consequentemente o CDI estando alimentado, certo? Ele vai gerar comando para válvula, para vela, para a bobina de pulso, né? Para ela mandar para a bobina de faísca, para mandar a faísca para a vela. Então por isso, já o TCI da XT600, ela precisa da alimentação da bateria, ela depende e precisa da energia que tem a bateria para alimentar ela, para ela dar os comandos para a moto funcionar. Então é a vantagem da Tenere e da XT. O TCI é mais confiável, o CDI nem tanto, apesar de ser, né? Então a moto fica mais prática. O magneto e a bobina do estator das Tenere são bem maiores, certo? Já a bobina do estator e o magneto da XT são menores, tá certo? Tem essas diferenças aí, tem umas coisinhas, tem umas poucas diferenças, tá certo? Então, pronto, mandei aqui. Deixa eu ver se tem mais outra pergunta aqui. Eu falei aqui, eu fiz um vídeo falando sobre mangueira de combustível para as Teneres. E daí um colega que perguntou, essa mangueira também tem medidas de 6 e 8 milímetros, uma mangueira que eu falei, né? A Tenere, as mangueiras para a Tenere 600 são 6 milímetros, a medida que vai encaixar lá na mangueira, entre 5 e 6 milímetros, né? Dependendo da mangueira, ela vai encaixar lá nessas medidas. Eu falo isso porque eu já recebi pergunta do pessoal perguntando, Guga, qual a medida interna das mangueiras para a Tenere 600? Aí eu medi, certo? Já passei, mas vou deixar mais uma vez aqui essa mensagem. As mangueiras da Tenere 600 pode ser 5, pode ser 6 milímetros, depende da elasticidade da mangueira, tá bom? E vou ficando por aqui, que eu já falei demais. Muito obrigado pela atenção de todos e pela audiência também, já falei demais. Fui pegar aqui.